Olá, muito bom dia. Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Vamos aqui com um conselho geral intuitivo para o seu momento, para a sua situação. Vamos ver qual é a energia que nos vai estar a guiar primordialmente. Um bem-aja para quem já me conhece, para quem está a chegar neste momento, seja bem-vindo. Deixe o seu like e subscreva o canal. A energia. Abra o seu coração ao amor. Nós vamos estar aqui a falar numa situação que poderá ter a ver com alguma questão que está a vibrar na sua vida de uma forma muito persistente, que está a invadir o seu campo, que está a ser invasivo e que de alguma forma você vai eleger aqui uma paragem, vai eleger aqui uma palavra. É como se você fosse impor, determinar algo que você de alguma forma entende que está aqui a ultrapassar os limites, a ultrapassar as barreiras com você. Contudo, a espiritualidade pede que você salienta uma certa atenção para você estar a fazer isso numa energia não de rivalidade, não de frieza, de dar possivelmente dentro da mesma moeda, mas sim numa energia de ter uma compreensão, como se essa abre o seu coração ao amor, me falasse de você estar a olhar para uma questão, para pessoas ao seu entorno, para grupos, para uma situação que poderá envolver mais pessoas, baseada, suportada por uma inteligência emocional coletiva. Ok? Vamos ver o que é que a espiritualidade nos traz. O que é que há para falar hoje, por favor? Conhecimento. Amor divino. Talvez saia aqui mais uma lâmina que nos fala de olhar para uma questão com um amor, com uma contemplação. Divina conexão. Graça. Deixe-se ir com o fluxo. Vamos tirar mais duas. Verdade. Visão abençoada. No fim do deck nós temos o coração e a cura. O coração e a cura através do coração, a divina luz, e temos aqui o alívio. Há algo aqui que me remete muito para uma dor, há algo aqui que me remete muito para uma forma de estar a olhar para alguma questão, a vivenciar uma experiência na sua vida, nesse momento, que poderá estar muito conectada com uma dor emocional. Nós temos aqui o conhecimento, o divino amor e a divina conexão. Há algo aqui que você está a fazer vir à tona e que vem através do seu subconsciente, do seu emocional principalmente. Esse submergir do seu emocional, esse se permitir de alguma forma fazer
ver ao de cima questões que você tinha guardado que lhe provocavam medo e que lhe traziam algumas limitações. Vem no sentido de você estar aqui, primeiramente, a ir buscar uma conexão com o seu lado espiritual para estar abraçando alguns ferimentos, algumas dores, algumas mágoas e para as estar a entender. Esse entendimento remete-me muito a um ponto que você vai estar a definir, que você vai estar a limitar, que você vai estar de alguma forma a determinar como irá ser a partir daí, ou até que ponto, até que patamar, até que degrau essa questão emocional, essa ferida, essa dor deve ir dentro de você, deve ir levando você. Há aqui algo que vem no sentido de um passado, de algo que lhe trouxe ferimento, mágoa, e você vem agora descobrindo o espiritual, se conectando mais com o seu lado espiritual, de forma a estar a entender essas questões, de forma a estar a perceber essas situações, essas dores, se permitindo não se deixar de se sentir abençoado ou abençoada, não se deixar de se sentir iluminado, não se deixar influenciar por uma energia de falta de amor, e isso envolve mais pessoas ao seu entorno, não é só você com você. Há questões emocionais que são individuais, que têm a ver com a evolução e o entendimento da alma, o amadurecimento da alma. Aqui nós estamos a falar de uma situação que envolve mais pessoas, que poderá ser a estrutura familiar, que poderá ser grupos de trabalho e que de alguma forma pede que você... É como se você tivesse que olhar para trás, para um passado que lhe trouxe muito ferimento e impor um limite nesse passado, determinar um limite em relação ao quanto ele está a se manifestar, a vibrar a nível emocional neste momento na sua vida, para que você possa, impondo esse limite, trabalhar um amor, trabalhar uma energia de amor, se permitindo através dessa energia de amor que lhe tragam um entendimento, que lhe traga aí um conhecimento, uma sabedoria em relação a algo que lhe fez sofrer, que lhe limitou, que lhe impossibilitou de estar a vivenciar algumas experiências na sua vida, mas que de alguma forma veio para lhe ensinar algo. Essa lâmina nos fala do conhecimento. Veio dores, mágoas, ferimento, um passado para lhe ensinar algo. E é como se a espiritualidade me dissesse aqui que há uma necessidade, que há uma inteligência, uma sabedoria que você deverá estar a fazer, que é entender esse caminho como algo que veio no sentido de lhe colocar em conexão, em ligação com o espiritual. Pessoas aqui que procuraram a espiritualidade por causa de dores, mágoas, ferimentos, questões emocionais, algo que lhe fez, que lhe magoou muito, que lhe feriu, que lhe fez sofrer muito no passado, que veio como forma de a espiritualidade usar aquela experiência para que você se conectasse com o espiritual, mas não no sentido de você estar hoje indo em busca de o porquê, indo em busca de como as pessoas se sentem, como as pessoas estão, o que as pessoas pensam envolvidas nessa situação face a isso tudo que se vivenciou. Mas sim, a questão é o que você aprendeu disso, como você se sente em relação a isso, o que isso despoletou em você e o que é que há para aprender nesse brotar interno. Porque numa leitura intuitiva de tarot, a função do tarot é essa,
não é querer essencialmente saber o que vai na cabeça da outra pessoa que experienciou que teve uma experiência com você, mas sim como você se sente em relação a essa experiência, o que é que isso fez despoletar no seu interno, porque o que despoleta é o que é necessário tratar e aprender, está bem? Então, vem aqui esse passado como forma de você se conectar com o espiritual, de forma a você deixar fluir, deixar as coisas andar, se permitir ser mais leve, não estar tão conectado, não estar tão alinhado com algo que você já vivenciou, já pertence ao passado e que já deveria estar enraizado, que já deveria estar em prateleiras internas, engafetado internamente, como algo que foi quase como uma bênção, quase como uma forma abençoada de você estar a aprender algo, embora lhe tivesse trazido muita dor. Há pessoas que aprendem mais facilmente pela dor, enquanto que há outras que aprendem pelo amor. Então eu estou-me a conectar aqui com pessoas que aprenderam pela dor. A vida a lhe convidar, a espiritualidade a lhe convidar de alguma forma a você se permitir ser mais leve, se permitir deixar fluir com algumas situações na sua vida, não ser tão aí minucioso ou minuciosa. De alguma forma é como se a espiritualidade quisesse que você se permitisse libertar de algo do passado que lhe fere, que lhe mágoa, entendesse esse passado como algo que veio para lhe trazer um ensinamento, um amadurecimento, um aprendizado, para que você se permita respirar fundo, relaxar e deixar as coisas fluir, não ser não segure tantas rédeas da vida, principalmente de um passado, não segure tanto essas rédeas e se permita ser mais leve e fluir. Vejo que é a partir dessa leveza, dessa fluidez, que é a espiritualidade, que a vida, que é a experiência de vida que você poderá estar a ter neste momento, vai lhe mostrar, vai lhe revelar, principalmente através de sonhos ou através de alguma visão que você poderá ter em alguma saída, algum passeio que você poderá vir a dar sozinho ou sozinha. O contacto com a natureza de alguma forma vai estabelecer o canal certo para a espiritualidade lhe estar a fazer entender algo. Pode ser também através de uma música que você vai ouvir, uma música que de alguma forma vai trazer aqui como que um insight, como que um entendimento face a algo que você está a passar neste momento, e levando a um processo, ao início de um processo de cura a nível emocional, e levando a um início de processo de cura a nível emocional, e olhando para uma questão, para uma situação na sua vida como um alívio, como se sentir aliviado. Há aqui uma extrema preocupação em estar a segurar algo por medo de não estar a dar certo, por medo de perder, por medo de se ferir novamente como se feriu no passado, e esse medo, esse receio, baseado nessa forma de segurar isso, de segurar essas rédeas, nessa forma de controle. Há pessoas aqui que estão extremamente controladoras face ao desenvolvimento e à fluidez da vida. E esse extremo controle vem de alguma forma dificultar mais as coisas, vem de alguma forma lhe trazer um sentimento de sufoco, de aprisionamento, de insatisfação, de olhar para a vida de uma forma extremamente magoada, ferida, tudo por causa dessa questão emocional, desta cristalização emocional que veio como ensinamento através de uma dor.
E o objetivo aqui não é guardar a dor, mas sim guardar o ensinamento, está bem? Vamos ver aqui então o que é que a espiritualidade nos traz. Vamos estar aqui a trilhar essa leitura e vamos ver o que é que a espiritualidade nos traz. Bora lá então começar. Conhecimento. Cavaleiro de Pentáculos. Nós temos aqui pessoas que estão numa jornada, que estão nela sim ainda, de forma a você trabalhar uma segurança, uma estabilidade, é como se você estivesse nessa jornada aqui e agora, mas já quisesse sentir a segurança e a estabilidade face a algo que você vai estar a vivenciar muito mais à frente. E há um controle que nós não podemos ter, há uma visão segura e estabelecida que nós não podemos ter, porque nada é fixo, nada é seguro nessa vida. Há aqui uma autossabotagem principalmente, há aqui um engano, há aqui se enganar a si próprio ou a si própria, principalmente no que se refere a você não se permitir trazer à tona, não se permitir trazer à luz a capacidade que você tem de estar a gerenciar uma dor, a gerenciar uma mágoa, a cuidar, de alguma forma, a determinar o processo de incubação, finalização e libertação de uma mágoa aqui. Nós temos uma rainha de paus. Há pessoas aqui que têm uma habilidade extrema em estarem-se a curar internamente, mas é como se você não permitisse abrir. Há aqui uma autossabotagem a estar a abrir a possibilidade disso estar a acontecer na sua vida. E essa autossabotagem é de você para com você. Há aqui uma dificuldade em se sentir alegre, em se sentir leve, em se sentir à vontade. Há algo aqui que tem a ver também com o se sentir à vontade, se expor da forma real como você é, numa situação na sua vida que poderá envolver aqui mais pessoas. E isso faz com que você se volte para dentro, e a partir do momento que você se volta para dentro, você vai buscar aqui ferimentos e mágoas do passado que não ficaram engavetadas como deveriam ser. Está bem? Divino amor. 8 de Pentáculos. Já aqui um grande trabalho, há aqui pessoas que estão a trabalhar no sentido de estarem-se a sentir cada vez melhores, de estarem a trabalhar uma energia de amorosidade dentro de si, face a momentos de ansiedade, a momentos de stress, a momentos de extrema preocupação. Há pessoas aqui que não estão a dormir bem, que não estão que de alguma forma internamente estão a ver qualquer coisa a ruir, não se estão a sentir bem, ou então estão com um certo receio de estar a ver algo a ruir, que você construiu, que você firmou, e é como se você tivesse com um medo de chegar a alguma notícia, alguma informação que vá desestabilizar, que vá lhe desestruturar de algo que você tem nesse momento. Que vai lhe desestruturar de algo que você tem neste momento. Então há aqui um trabalho, a necessidade de estar a trabalhar mais uma energia de amorosidade, uma energia de possibilidades, uma energia de milagre. Porque aqui abre o seu coração ao amor, é como se Deus nos amasse a nós, todos, independentemente da nossa cor, da nossa raça, da nossa língua, da nossa cultura, da nossa religião, da nossa educação, dos nossos erros, das nossas perfeições, dos nossos limites, dos nossos avanços. E há aqui algo que você tem que trabalhar em relação a alguém, em relação a pessoas ao seu entorno, que tem a ver com uma aceitação de você face a essas pessoas,
e à forma como elas encaram e experienciam a vida, que poderá ser aqui muito diferente da sua, não é? Há aqui um trabalho que tem que estar baseado numa amorosidade incondicional, num olhar para uma situação, para pessoas, para um grupo, seja lá o que for, e as aceitar exatamente da forma como elas são. É como se essa experiência, essa dor viesse a lhe ensinar a você se desenraizar de uma educação, de uma cultura, de uma crença, onde você entende que as pessoas só são perfeitas ou só são boas se forem de uma determinada maneira. Se não corresponderem àqueles padrões, não são boas, não são ideais, não são perfeitas para você. É como se alguém estivesse atrás ou procurasse um relacionamento onde a pessoa tem que ser exatamente corresponder àqueles padrões que você tem como ideal. E a pessoa não sendo, não correspondendo àquelas definições de homem perfeito ou de mulher perfeita, você descarta logo essa pessoa como alguém que seria bom para estar a vivenciar. E há aqui um aprendizado muito grande que traz como conhecimento o você largar de alguma forma algo ao qual você está muito bem enraizado, você poderá trazer de vidas passadas e que lhe faz sofrer muito, que lhe traz grandes dores e que vem no sentido de você, ao se desenraizar dessas formas de pensar e sentir ou avaliar as pessoas ao seu externo como positivas ou não, fazem com que você, essa avaliação faz com que você sofra muito. E se desenraizando dela, você se liberta, você consegue olhar com uma verdade diferente, olhar para uma verdade e não para uma realidade na qual você acreditou que seria verdadeira, é se libertando de uma realidade à qual você foi incutido, educado, criado a acreditar, e se virando para uma verdade que é a verdade plena e incondicional, onde nós nos amamos independentemente de quem nós somos, independentemente das nossas formas de ser. Há pessoas aqui que vão ter uma visão, vão ter um sinal da espiritualidade. Divina conexão, rainha de paus. Já aqui pessoas muito fortes, muito intuitivas, já aqui pessoas espiritualizadas, há aqui pessoas que foram buscar a espiritualidade, que se conectaram com a espiritualidade a partir de um sofrimento, a partir de uma dor, e é como se você tivesse aqui que se fortalecer nessa conexão, que se basear nessa estrutura mais fortalecida através da conexão com o seu espiritual, está bem? A transformação no fim do deck, o 8 de copas e o ermita. Há aqui uma necessidade, há aqui a espiritualidade a lhe convidar, a vida a disponibilizar a oportunidade de você estar-se a afastar, a se isolar mais um pouco, a se afastar de tudo o que envolve coletivo, tudo o que envolve estruturas familiares, grupos numerosos, no sentido de você estar a transformar, a modificar uma energia dentro de você, no sentido de você estar-se a limpar, a despir de experiências que lhe fizeram enraizar uma forma energética, um padrão energético dentro de você, ao qual você necessita libertar, porque ele não é verdadeiro. Ele foi para uma realidade que você experienciou, que veio como um ensinamento, baseado numa estrutura ancestral que você traz em relação às outras pessoas, e é agora a necessidade de o desestruturar, desalinhar, para que você possa agarrar aqui um padrão energético que esteja mais conectado com a verdade universal, a verdade baseada numa energia de um amor incondicional. Isso tem aqui a ver com a forma como você está a encarar alguém na sua vida, ou alguém, ou mais do que uma pessoa, está bem? A graça, o 5 de paus.
Há aqui muitos conflitos internos, há aqui uma dificuldade em estar-se desenvencilhando de situações, de experiências, de aprendizados que você trouxe aqui de vidas passadas, e é como se a espiritualidade lhe fizesse mostrar a necessidade de você estar a trabalhar, a organizar esses 5 paus, a organizar-se internamente, para estar a entender o qual você, com essa organização, vai conseguir posicionar num estado de graça, num estado de luz, num estado de bênção. É como se algo fizesse com que você olhasse para uma situação, para uma questão, para uma pessoa ou mais, e entendesse que olhando de forma diferente, olhando de forma a amá-la como ela é, olhando com uma verdade, uma contemplação de uma verdade, você consegue se libertar aqui de confusões internas, de conflitos internos em relação a essas pessoas ou a essa situação. No fim do deck nós temos o Cavaleiro de Paus, o 8 de Paus e o 2 de Espadas. É a espiritualidade gerando um movimento rápido, o mais rápido possível, de forma a você fazer aqui escolhas, tomar decisões, porque há aqui pessoas que estão em cima da mesa, há aqui pessoas que estão em cima do muro, há aqui pessoas que estão entre o mar e a terra e não se decidem de que lado querem realmente se reafirmar. E há aqui uma necessidade de você fazer uma escolha, peço desculpa, onde ou você fica nesse padrão energético, pelo que eu vejo aqui, ou você se reafirma nesse padrão energético seu, interno, que você traz, ancestral, e que se mantém nele e olha para situações, para pessoas, entendendo que elas, ao não corresponderem aos seus ideais, ao não corresponderem aos seus valores, ao não corresponderem de alguma forma àquilo que você acredita que é bom e perfeito, elas não são suficientes. Ou você se liberta disso, limpa isso, se arranja internamente, se cura internamente e avança aqui para um padrão mais liberto, mais à vontade, mais fluido, onde cada um é exatamente aquilo que tem que ser, cada um mostra a sua verdade, cada um se sente bem uns com os outros, mesmo incutidos aqui em grupos. E você permite levar uma leveza porque você se liberta de uma responsabilidade, de uma perfeição de outra pessoa que não tem a obrigação de ser perfeita e corresponder aos seus padrões. Ok? Há uma escolha aqui que você tem que fazer, no sentido de estar a resolver conflitos internos seus, dificuldades internas suas e externas também, porque essa emoção e essa sua forma de olhar para uma situação na sua vida nesse momento também traz conflitos com essas pessoas, também traz conflitos internos e lhe desfoca, lhe desalinha de uma vibração, de um ambiente mais harmonioso. Vá com o fluxo, 6 de espadas. Vá com o fluxo, nós temos o 6 de espadas. Temos aqui o barquinho a se permitir ir pelo rio abaixo no fluxo da paz e da harmonia. E nós temos aqui o barquinho a se permitir com que você se liberte de formas de pensar as espadas que lhe aprisionam, que lhe limitam, que de alguma forma lhe tiram uma paz. E isso vem inconscientemente. Você faz isso tudo de uma forma inconsciente, a Lua. Na primeira lâmina da tiragem da sua tiragem geral. Então há aqui a necessidade de você se permitir expandir, avançar, fluir para uma forma de vivenciar a vida mais leve, mais em paz consigo própria e mais em paz com o seu entorno. A verdade, 3 de paus.
E é a partir desse momento, a partir dessa verdade, a partir desse amor universal, a partir dessa capacidade de você estar a aceitar todas as pessoas ao seu entorno exatamente como elas são, com as características que elas têm, que você consegue abrir aqui os seus caminhos, expandir, evoluir, crescer, que você consegue ver a sua vida deslanchar, que você consegue ver a sua vida avançar. Principalmente no que compete a questões emocionais e no que compete a forma como você ama os outros, a forma como você acarinha os outros, a forma como você lida emocionalmente com os outros. Nós temos aqui uma lâmina que nos fala da verdade e nós temos aqui um as de espadas que nos fala da verdade. É como se alguma verdade caísse no seu colo, no sentido de lhe estar a tirar de um aprisionamento, a lâmina do diabo, da forma como você encara as relações afetivas amorosas, as relações que de alguma forma envolvam afetos, estruturas entre família, entre amizades, entre pais e filhos, mães e filhas ou mães e filhos, entre irmãos, tudo o que envolva uma conexão de amorosidade. Há aqui uma necessidade de você entender, de você ver a verdade real sobre isso. E a verdade real tem a ver com a sua forma de estar lidando com essas pessoas. Tem a ver com uma aceitação que você tem que ter em relação a essas pessoas, exatamente como elas são. Mesmo que elas aparentam, mesmo que elas mostrem e mesmo que até tenham na realidade de uma forma muito nítida comportamentos, atitudes, energias um pouco mais tóxicas, mais difíceis de lidar. Pessoas difíceis de lidar em estrutura familiar, pessoas difíceis de lidar em ambientes de trabalho. Mesmo que estas pessoas tenham essas características e esta energia, há uma necessidade de você encontrar uma verdade, uma luz, um direcionamento para estar a lidar com elas baseada numa energia de bem-estar, onde você não se sinta sufocado, sufocada, não se sinta insatisfeito ou infeliz, ou que fuja de alguma forma, porque a questão aqui não é você se sentir infeliz. A questão é você saber lidar com essas pessoas exatamente como elas são, com a verdade delas, aceitar a verdade delas, não perdendo a sua verdade e não se desconectando de uma vibração de contemplação, de amorosidade a todos, de aceitar todos exatamente como eles são, de não impor nada aos outros. É isso aqui, ok? E vamos ver agora aqui a lâmina do insight, da visão abençoada. Há aqui algo que vai estar a chegar até você, que lhe vai estar a verdade, a lâmina da verdade. Visão abençoada. Há uma verdade que vai estar a cair no seu colo, no sentido de lhe trazer um equilíbrio, de lhe trazer um bem-estar, uma harmonia, face 9 de paus. Face a situações, faça várias situações ao seu entorno, faça várias questões ao seu entorno, pode ser pessoas, faça várias situações que você poderá estar a experienciar nesse momento, onde você se sente perdido ou perdida e não sabe como lidar com isso, onde você tem se desgastado a tentar se enquadrar de uma forma equilibrada nisso, onde você tem se desgastado a tentar perceber qual a taça-chave que tem a chave aqui para trazer a solução a essa questão. E a chave, a solução, está essencialmente numa verdade que tem a ver com o seu emocional, com as suas crenças, com a sua questão emocional de estar a lidar com as outras pessoas e que você traz aqui de uma geração, de uma ancestralidade, de vidas passadas que vêm-lhe aprisionando, que vêm-lhe colocando num labirinto emocional de tristeza e de dor, por as outras pessoas não corresponderem àquilo que você
entende que é o ideal de perfeição nas pessoas, nas relações, nas conexões, nos grupos, nas amizades, na família. Ok? Há aqui uma verdade que chega até você e que vem para lhe trazer uma orientação de como estar a fazer as coisas, para você se orientar, porque há várias possibilidades para você estar a lidar com essa situação ou com essas pessoas. Há várias formas de você fazer esse aprendizado, há várias formas de você libertar uma crença que você tinha e agarrar aqui uma verdade que é universal, que é baseada na energia de Jesus, que nos amou a todos exatamente como nós somos. Ok? E não necessariamente você vai ter que estar aqui a aceitar tudo e mais alguma coisa dos outros. A única função que você tem aqui como chamada de atenção é ter a capacidade de ter a compreensão, a humildade e a energia de amor, de aceitação do outro, independentemente da sua forma de ser. Isto não significa que o outro tem o direito de fazer tudo o que quiser de você e você vai estar a aceitar. Isso é outra situação, isso é outra história. Tem a ver com o facto de você encarar os outros como pessoas suficientes para estarem na sua vida. Como pessoas boas e suficientes para estarem na sua vida. Porque há aqui pessoas que poderão ter alguém suficiente na sua vida, ou alguém, mais do que uma pessoa, suficientes na sua vida, e não estão a ver esse brilho nessas pessoas, ou nesta pessoa em específico, porque estão baseadas em padrões de avaliação emocional entre conexões e relações que já finalizaram a validade, já acabou a validade desse padrão, já não se enquadra para essa experiência, para esse momento da sua alma. Há que evoluir, há que crescer, está bem? Vamos tirar aqui um oráculo da Lua como conselho final. Então é a partir de um momento que você trabalha aqui uma questão interna emocional e esse trabalho tem a ver com o trabalhar numa energia de aceitação de um tudo, onde cada um é exatamente aquilo que lhe faz sentir bem, desde que não ultrapasse o limite da liberdade do outro, a Palas Athena, não é? Palas Athena. Desde que não ultrapasse os seus limites, essa pessoa pode ser o que ela quiser. E eu não me vou sentir mal por essa pessoa ser o que ela quiser. Esta é a chave dessa leitura. É você olhar para os outros, os vendo ser felizes da forma como eles entendem o que é felicidade, e você não se sentir traído, traída, magoada ou ferida por isso, desde que essa pessoa não imponha limites a si também e não ultrapasse não ultrapasse o seu limite da sua liberdade e da sua escolha para si, ok? Vamos tirar aqui um oráculo da Lua. Tem a ver com a autoaceitação e a aceitação de um tudo. Tem a ver com o facto de você, aceitando um tudo como ele é, você também se aceita assim como você é. É permitir, tem a ver com uma liberdade, permitir de alguma forma, deixar o outro viver a sua liberdade para que você também possa viver a sua. Está bem? Conselho do oráculo da Lua para esta leitura geral. Vamos lá ver. Conselho, por favor. A comunicação é a chave. Lembra-se que nós falámos no início
Alto aí que agora é a minha vez, alto aí que eu tenho algo para dizer, alto aí já está a ultrapassar as barreiras e os limites. Então agora é a hora de estar a definir algo, mas essa definição, essa conversa, esse diálogo, essa organização, essa esquematização desse algo que necessita de estar a ser revisto na sua vida, tem que ser feita, tem que ser baseada numa energia de você estar a aceitar os outros como eles são, numa energia de amorosidade pelos outros, independentemente daquilo que eles acreditam que é bom ou não para eles, está bem? No fim do deck nós ficamos com é tempo de tomar ação. É tempo de tomar aqui uma ação, de tomar uma atitude, de se libertar aqui de padrões que você vem repetindo de vidas e vidas passadas, que já não se agrega mais na sua vida. Há uma necessidade de você trabalhar, 8 de ouros, trabalhar aqui mais a sua compreensão do amor, a sua ligação, a conexão que você tem com os outros no campo afetivo, amoroso e no campo também de amorosidade entre amizades, entre familiares, entre grupos de trabalho, no sentido de você estar essencialmente aceitando as pessoas exatamente como elas são e sem se sentir ferido ou traído por isso. Tá bem, meus amores? Olha, eu espero ter ajudado de coração. É sempre um prazer, um gosto estar aqui com vocês. Já sabe, pode sempre deixar aí o seu like como forma também de agradecimento. E o seu comentário, caso você se sinta conectado com essa leitura, caso essa leitura tenha trazido aqui para você um direcionamento em relação à sua atualidade, à sua vida, ao seu momento. É sempre bom também aqui, para mim, do lado de cá, ver uma reação do externo face a essa energia. É sempre bom ver se as energias estão a bater com as pessoas que as estão a ver, não é? É sempre bom ter uma reação do externo, é sempre bom ter uma resposta do externo em relação a leituras intuitivas gerais. Meus amores, um excelente dia para vocês, gratidão a todos, nós vemos por aí.